Olá, começando mais uma entrevista aqui na Total News e hoje vamos falar sobre o especial Outubro Rosa. Estamos realizando uma série de entrevistas com profissionais para falar sobre o assunto e hoje quem vai conversar conosco é o médico mastologista e vereador Dr. Vitor Rocha. Ele também é fundador da Casa Rosa, um projeto super especial e importante aqui em Campo Grande que atende não só mulheres, mas homens e inclusive crianças. Então, vereador, muito bem-vindo aqui aos estúdios da Total News. É um prazer conversar contigo neste dia. Eu que agradeço a oportunidade, Beatriz. Bom, e para nós começarmos aí esse bate-papo, tem muitas ações para nós conversarmos, mas vamos falar sobre o Outubro Rosa. Esse mês que é tão importante, é o ano inteiro, mas mês de outubro, ações mais focadas, uma campanha mais intensa para falar sobre esse assunto que é essencial, principalmente para as mulheres. Qual que é a importância de discutirmos essa prevenção? O outubro é um mês de alusão à prevenção do câncer de mama. É um momento onde toda a mídia está voltada para informações sobre diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico precoce, porque a importância do tratamento ser iniciado no tempo hábil, porque a gente está falando em redução de mortalidade. Tirando o câncer de pele, o câncer de mama é o câncer mais frequente na mulher e aquele que apresenta a maior mortalidade. Então, mas o nosso maior desafio é justamente fazer o diagnóstico no início, o diagnóstico precoce. Tumores abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são maiores do que 95%. Então, essa paciente vai ser operada, vai ser tratada, vai ser curada e vai continuar a sua vida. Então, é importante falar sobre isso. Bom, e antes de nós entrarmos assim definitivamente no assunto, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória. Como você entrou nessa luta dessa causa tão importante, com a fundação da Casa Rosa, mas eu sei que isso deve vir bem de antes. Como é que foi esse início e por quê? Teve alguma motivação assim? Beatriz, desde quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu tinha alguns amigos que estavam no 6º ano e convidaram a gente para ir assistir uma cirurgia na maternidade. E a primeira cirurgia que eu assisti foi uma cesariana. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a acompanhar os plantões. Apesar de estar no primeiro ano, então eu ia de férias para Corumbá, eu acompanhava o Dr. Conte lá, que fazia plantão lá em Corumbá. O Dr. Conte é um ginecologista muito famoso lá em Corumbá, e um bom médico, um bom ginecologista, um bom obstetra, também ultrassonografista. Então, em todas as férias que eu ia para Corumbá, eu fazia faculdade aqui na UFMS, aqui em Campo Grande, e aí eu acompanhava, tanto em cirurgias ginecológicas, cesarianas e em parto também. Eu lembro do primeiro parto que eu fiz lá em Corumbá. Com quantos anos? Eu estava com 19, né? No primeiro ano de faculdade. Era uma paciente que estava no 6º filho. E aí o nenenzinho veio nascendo. Eu lembro do Dr. Conte falou, segura, não deixa cair. Aí eu fui segurando. Aí segurei assim, ele falou, agora vamos cortar o cordão. Aí ficava uma mesinha assim do lado. A gente colocava o bebezinho aqui do lado, a gente cortou o cordão, ampliamos o cordão. E aí eu cortei e aí entregamos para o pediatra. Eu me lembro, foi muito rápido, assim, sabe? Já chega nascendo. A mulher no primeiro parto, assim, o período expulsivo, ele é um pouco mais demorado. Mas as grandes multíparas que a gente fala, já tiveram 3, 4, 5 filhos, quando vem o nenenzinho, vem e você não pode deixar o bebê cair no colo. Ali eu comecei a acompanhar a ginecologia obstetrícia. Ali a partir daquele momento ali, eu começava a estudar tudo. Eu sempre fui muito estudioso, então eu li um capítulo por dia. Então eu peguei um livro de obstetrícia, que eu tinha um sonho, né? Me formei aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tinha um sonho de fazer residência médica lá na USP. Então, desde o primeiro ano eu já era focado em estudar e eu sabia que 10% da prova era obstetrícia. Então, meu primeiro livro, assim, de medicina mesmo foi o Resende, o Resendinho. Era um livro que tinha lá uns 60 capítulos, 70 capítulos. E eu li um capítulo por dia. Então, em 2 meses eu li o livro todo. E aí eu ficava lendo, relendo. Então, eu via um caso de abortamento, ia lá e estudava.
tipos de abortamento, ameaça de aborto, definição, se abortamento de repetição, o que faz, aí sempre no modelo assim, anamnésica, a história clínica, depois exame clínico, exames complementares e pós-diagnóstico e conduta. Então era sempre essa sequência. E isso eu fui me familiarizando com a ginecologia e obstetrícia. Aí depois eu fiz um estágio aqui na maternidade Cândido Mariano. Eu lembro que eu comecei primeiro num domingo de dia, depois eu fui para quinta-noite, a gente fazia em média 10 a 12 partos por plantão. Então era um movimento enorme. Intenso. Então era 2, 3 cesarianas e 6 ou 7 partos normais. Então era a madrugada toda, eram os 2 acadêmicos, mais um médico residente e mais um chefe de plantão. Eram 2 médicos que eram chefes de plantão. E a gente tocava ali a ficha da paciente que vinha para o primeiro atendimento, depois a internação, toda a papelada da internação e depois o acompanhamento daquelas mulheres em trabalho de parto. E no final, né, se tivesse uma cesariana, a gente também entrava. Então foi um grande aprendizado. Fiz mais de 100 plantões na época, só entre o segundo e o terceiro ano. Então eu sempre fui focado na saúde da mulher. Aí chegou o 6º ano, eu passei lá na USP em Ribeirão, fui fazer ginecologia e obstetrícia. E lá eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer gestação de alto risco. Eu tive um professor no 5º e no 6º ano, também era um bom médico. Ele tinha feito em Ribeirão Preto a formação dele de gestação de alto risco. Eu estava convicto que depois de ginecologia e obstetrícia faria medicina fetal. Até que num sábado, despretensiosamente, eu lembro até hoje, a doutora Viviane, ela era R3 da mastologia, falou: quem você vai estar? Você está de plantão na sexta-noite, sábado você está de folga? Tá? Vai ajudar a gente numa cirurgia. E aí eu vi a cirurgia com o professor Filbert no sábado pela manhã. A cirurgia era para paciente tinha um câncer de mama. E o professor operou o câncer de mama, consertando a mama desse lado e simetrizando do outro lado. Então ficou uma cirurgia como se fosse só uma redução de mama, tratando o câncer de mama. Aí eu olhei e falei: é isso que eu quero fazer. Aí eu me apaixonei pela mastologia. Encontrei. Ali eu falei: é isso que eu quero fazer. Esse tipo de cirurgia, que a gente chama de cirurgia oncoplástica, mas estou falando num conceito lá em 2005, 2006. Então, essa cirurgia oncoplástica era muito forte lá na USP em Ribeirão Preto. E a gente tinha o professor Filbert, o doutor Daniel, o doutor Heitor, o doutor William, que eram muito bons cirurgiões, o doutor Joaquim, e que operavam com os residentes. Então, lá no R1, que a gente chama no primeiro ano da residência de ginecologia e obstetrícia, eu já escolhi que eu ia fazer mastologia, e lá era muito cobrado essa. Você entrava no plantão: você vai fazer o quê, Beatriz? Vou fazer ginecologia, uroginecologia. E você, Vitor? Ainda não defini. Então lá eles cobravam muito para você se definir. E aí isso era importante, porque você acabava pegando a rotina do serviço, você se aproximava mais. Então todo o tempo livre no meu R1 e no meu R2, eu entrava em cirurgias com a cirurgia da mastologia. Então toda segunda acabava o expediente 5 da tarde, onde todo mundo ia embora, eu ia para a cirurgia com o professor Filbert e ficava lá até 10, 11 horas da noite operando. E aí ele operava de um lado, por exemplo, às vezes uma prótese, e deixava eu fazer do outro. Aí reduzia a mama de um lado e deixava eu fazer do outro. Então isso era um aprendizado. Depois você faz uma, 2, 10, 50. Né? Aí na própria residência de mastologia, aí depois eu passei na ginecologia, da ginecologia, eu peguei o último ano de 2 anos de residência, que agora para fazer ginecologia e obstetrícia são 3 anos. E a gente, ali, eu fiz um grande aprendizado, né? Terminei a mastologia, a ginecologia e obstetrícia, fui para a mastologia. Mais 2 anos de residência médica. Quer dizer, eu lá em Ribeirão, mas eu sabia que eu ia voltar para Campo Grande, porque eu queria ir lá pegar o aprendizado e trazer para cá, que aqui ainda era algo inovador, né? Cirurgia oncoplástica, biópsia de sentinela, que são técnicas de cirurgia conservadora da mama, era algo ainda incipiente aqui em Campo Grande. Tinha pouca gente que fazia. Se tivesse 1 ou 2 pessoas, era muito. Então, era muito, de maneira muito legal isso. E depois,
a gente, na residência mesmo de mastologia, era uma residência tinha muito trabalho, sabe? Eu lembro dos ambulatórios muito pesados. A gente chegava a atender 60, 80 mulheres numa manhã. Nossa. Na segunda e na quinta-feira. Na segunda e na quarta, que eram os dias de ambulatório. Terça-feira era dia de cirurgia, a gente operava 4 pacientes. Ficava o dia inteiro no centro cirúrgico operando. Casos assim, câncer de mama, tá? Cirurgia conservadora, mastectomia. E a mesma coisa na sexta-feira, outras 4. Então, assim, semana que não operava nada, operava 8 pacientes por semana. Deve dar uma sensação de propósito realizado, né? Porque além de estar fazendo o que você gostava, o que você gosta, tá ajudando as pessoas também, tá devolvendo vida para elas, né? E isso é quando a gente chega aqui, aí você tem que montar a equipe, aí você tem que treinar a equipe, aí você tem que ver quem faz ultrassom bem, quem faz agulhamento bem, quem faz os exames, você pode confiar, o patologista que você pode ligar e ele vai te responder. Aí você começa do zero e faz um novo network aqui, só que com aquele propósito que você tem lá atrás. E a gente chegou fazendo uma medicina de primeira aqui, isso em 2009, fiquei 1 ano no Exército, então já como mastologista e ginecologista, eu lembro que eu fiz mais de 150 partos. Nossa, lá no Exército, tudo cesariana, porque as mulheres lá gostavam de fazer cesariana. Para mim não tinha problema nenhum, eu sempre respeitei a vontade da paciente. Se ela chegasse lá com 39 semanas, ou seja, o bebê no tempo certo para nascer, qual é a tua opção de parto? Eu quero ter cesariana. Então eu sempre respeitei muito a vontade. Antes de sair a lei nacional, que a mulher tem o direito a escolher a sua via de parto. Então eu sou de um tempo onde as mulheres não tinham opção de escolha. Chegava lá, era para parto normal. Só ia para cesariana se tivesse uma complicação, ou da mãe ou do bebê. Então aquilo para mim era uma violência para a mulher, sabe? Então eu fiquei um pouco mais de 1 ano lá no hospital regional, na obstetrícia. No meu plantão, eu dava totalmente o direito da mulher escolher. Né? Então, eu chegava lá, um paciente jovem, estava com 3, 4, 5 centímetros, bebê bem, mãe bem. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, faz a cesárea para mim. Eu falei, então tá indicado. A senhora sabe que tem os riscos, né? Maior de infecção, que é uma cirurgia, que tem risco de lesão de intestino, que tem risco de depois ter uma hérnia, de ter infecção. Os riscos são maiores do que o parto normal. Mas a senhora quer? Aí o acompanhante do lado, ou o marido, ou a mãe, ou alguém da família que ela escolheu, vocês assinam aqui o termo de consentimento e eu ia para cesárea, fazer a melhor técnica possível dentro do que estava esperado. E aí eu lembro que eu fui até chamado a atenção na reunião lá. Pô, aqui tem que ser parto normal, nós temos uma meta. Eu falei, tudo bem, mas a paciente tem direito à escolha. Se você vai lá, corta o braço, tem um corte grande que precisa dar ponto. A mulher ou o homem, ele tem direito a, se ele não quiser dar ponto, ele ir daquele jeito para casa. Se ele falar, não quero, por que eu vou forçá-la? Forçar uma mulher a ter uma via de parto que não é o que ela gostaria, só porque ela está no SUS. Então, eu sempre tratei todo mundo da mesma maneira. Então, isso é algo que a gente pouco fala, mas porque a gente sempre foca na mastologia, tudo. Mas hoje esses conceitos mudaram. Agora tem um conceito de violência obstétrica, a vontade das mulheres ali na decisão da via de parto. Hoje ela é muito necessária. Os serviços têm os protocolos, seja interromper com 39 semanas ou com 40, eles têm que dar essa oportunidade da mulher escolher, afinal de contas o corpo é dela, a via de parto que for mais conveniente para ela. O médico precisa orientar, Sim, melhor isso, melhor aquilo. Mas você que escolhe. Mas a gente vê tantas pessoas fazendo cirurgias grandes, cirurgias plásticas, por exemplo, lipoaspiração, é um perigo. Você tem aí risco de fenômenos tromboembólicos, é uma cirurgia bastante invasiva. As cirurgias plásticas, mamoplastia, dermolipectomia, que é a abdominoplastia com lipo, são cirurgias enormes que têm seus riscos, mas a paciente optou por correr aquele risco, orientada, com todos os cuidados da equipe médica, antes, durante e após a cirurgia. Então é um risco calculado, né? E por falar em cirurgia,
o que a pessoa quer, não quer. Vamos falar agora um pouco também sobre o câncer de mama. Recentemente, a idade baixou de 50 para 40 anos para começar a fazer os exames de prevenção. Como que o senhor da mama, então como que o senhor analisa essa decisão? Realmente foi certo ter baixado a idade ou não? E o autoexame, aproveitando nesse gancho, e o autoexame continua sendo importante? Beatriz, vou começar pela mamografia, é uma luta da Sociedade Brasileira de Mastologia desde 2008. A gente luta para que a gente tenha a mamografia anual a partir dos 40 anos, e estendendo aí até 74 anos. Uhum. Então, isso era uma luta nossa já, da Sociedade Brasileira de Mastologia. Hoje eu faço parte do Departamento de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia, e a gente tem feito realmente esse trabalho de maneira, junto ao Ministério da Saúde, de maneira anual, no Congresso. A gente acabou de sair do Congresso Brasileiro de Mastologia, e lá tinha um representante do Ministério da Saúde, e a nossa principal pauta era a mamografia anual a partir dos 40 anos. Por quê? Aquelas mulheres que fazem mamografia, se eu comparar 1.000 mulheres que fazem mamografia entre 40 e 49 anos, e 1.000 mulheres que não fazem, aquelas que fazem têm uma redução da mortalidade pelo câncer de mama em torno de 30%. Então é muito alto. Então a gente fazer a mamografia entre 40 e 49 anos salva vidas. Salva vidas. É lógico, vai ter ali um número maior de mulheres com nódulos, que vai precisar fazer punção ou biópsia, que a gente chama de falso positivo, mas aquela que... Então você tem um número maior de intervenção. Mas aquele grupo de mulheres que não rastreia, quando a gente perde a oportunidade de fazer o diagnóstico de tumores pequenininhos, com chances de cura muito grandes. Então a gente apoiou isso aí, é o resultado de uma grande luta, que hoje é um grande benefício para as mulheres do Brasil. Todas podem fazer sua mamografia, é só procurar um postinho perto da sua casa, na consulta com o médico ou com a médica, com o enfermeiro ou com a enfermeira, que estão habilitados para solicitar, e não tem fila hoje, então não tem uma fila de espera. Na verdade, tem uma ociosidade dos serviços de mamografia aqui em Campo Grande pelo SUS. Então tem mais vagas do que as mulheres procuram. Então é muito importante a gente divulgar essa informação. Mamografia tá disponível para todos, desde que passe com o médico ou com o enfermeiro no postinho de saúde com a solicitação pelo SUS. É muito tranquilo. E o autoexame, a gente orienta da Sociedade Brasileira de Mastologia, nós recomendamos 4 coisas. O autoexame mensal, desde a adolescência. Então, aquele autoexame, porque para a mulher ter um autoconhecimento, nós sabemos que não reduz mortalidade, mas estimulamos a autoconhecer o seu corpo, porque se tiver um nódulo, procure imediatamente um médico. Um exame clínico uma vez por ano, desde a adolescência, então, para fazer a palpação da mama, buscando o exame clínico da mama. Então, é a palpação, inspeção, palpação de axila, cadeias ganglionares, para ver se tem algo suspeito. Se tiver alguma alteração, se for um paciente jovem, a gente solicita um ultrassom. E aí, a partir dos 40 anos, se tiver ou não sintoma, fazer uma mamografia anual a partir dos 40 anos e viva uma vida saudável. Então, a dieta equilibrada, atividade física regular. Então, essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia. E vamos falar brevemente sobre também a Casa Rosa. Vocês oferecem atendimento lá, tem muitas novidades chegando. Agora tem um novo exame também, que me fugiu o nome. Mamotomia, tem um exame de mamotomia agora. Então, tem muitas inovações, muitas novidades, muita oportunidade também para a população, não só campograndense, mas para a população sul-mato-grossense também, né? É verdade, a Casa Rosa é uma associação beneficente Casa Rosa. Começou como um projeto, começamos na maternidade Cândido Mariano, e hoje a gente está na Santa Casa, na antiga ala da psiquiatria. Atendemos 100% pelo SUS, pacientes regulados pelo sistema de regulação. Então, uma fila que antes demorava 1 ano para fazer a mamografia, ou a consulta com o mastologista, 1 ano para fazer uma ultrassom, em 2 anos para fazer uma biópsia de mama, pelo Sistema Único de Saúde. Para a gente ter uma ideia, ontem nós atendemos
50 pacientes e a gente consulta, essa paciente já faz o ultrassom e, havendo a necessidade, já faz a biópsia. Então, ontem teve uma paciente de Três Lagoas que nós consultamos, fizemos a ultrassonografia e também a biópsia. Então, ou seja, dando agilidade, celeridade no trabalho. E hoje a gente tem uma sede própria que fica lá no bairro Tijuca, na rua Apetubas 181, próximo ao terminal Aerorancho, onde a gente, além de atender as pacientes reguladas pelo sistema de regulação, a gente atende todo sábado das 7 ao meio-dia, lá na rua Apetubas 181, demanda espontânea. Então, as mulheres que precisarem de alguma coisa, a gente faz esse atendimento de demanda espontânea. E para quem quiser saber mais informações, ter mais acesso, quiser realizar o exame de mamografia, onde consegue mais informações aí sobre a Casa Rosa, esses atendimentos? Quais as redes sociais, Instagram? É o Instagram, a gente tem Casa Rosa CGMS, Casa Rosa CGMS, e também no meu, né? drvictor.rocha, @drvictor.rocha. Então, pode seguir lá a gente, que é uma recomendação aí. Recomendação médica. Que vai ter bastante informação. Então, para quem quiser ter informação, são esses dois Instagrams aí. Também tem Face, mas é tudo nesse endereço. Principal o Instagram da Casa Rosa e o seu. Vereador, muito obrigada por sua participação, por sua entrevista, por disponibilizar tempo para estar aqui compartilhando, dando informação que ajuda a salvar vidas. E parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Eu sei que nada é sozinho, tem uma baita equipe aí por trás também, fazendo acontecer, fazendo a roda girar. Então, parabéns, continuem assim, tenho certeza que muitas pessoas ainda serão mais ajudadas. Eu agradeço a oportunidade, a gente está em outubro, a gente fala lá na Casa Rosa que outubro é o ano todo, então a gente precisa fazer a prevenção do câncer de mama. A Casa Rosa é um grande serviço hoje, é uma referência para o país, principalmente em resolutividade. Agora nós temos a mamotomia, que é uma biópsia a vácuo, que é coisa que nem os convênios estão disponibilizando, e a gente disponibiliza isso pelo Sistema Único de Saúde. É lógico, o paciente vai passar por uma avaliação médica, aquelas que tiverem indicação clínica, aí farão esse exame. Então é mais uma arma contra o câncer de mama, possibilitando o diagnóstico precoce e orientação para todas as mulheres. Faça o seu autoexame mensal, faça o exame clínico com o médico uma vez por ano desde a adolescência, faça a sua mamografia anual a partir dos 40 anos, viva uma vida saudável, e se você estiver aqui em Campo Grande, se precisar, tem a Casa Rosa, todo sábado a gente atende das 7 ao meio-dia, na rua Apetubas 181, fica no Tijuca, próximo ao terminal Aerorancho. Então é muito simples para poder chegar lá, e a gente está à disposição. Contem com o Dr. Vitor Rocha, nós temos uma equipe enorme, uma equipe multiprofissional que faz o atendimento, e a gente tem lutado. Nosso grande objetivo é fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, e a Casa Rosa hoje é uma referência no país por essa agilidade. E eu posso dizer que eu já fui lá, já conheci o trabalho, um trabalho muito bacana, um trabalho incrível. Entrevistei várias pacientes, várias pessoas que estavam recebendo atendimento, e todas falavam muito bem, só elogios, e é um trabalho muito importante, é um trabalho multidisciplinar. Então, a chance de cura não é o fim da vida, a chance de cura, precisa fazer o exame, precisa fazer o tratamento certinho quando necessário, e tem apoio, tem uma rede ajudando junto. E para saber mais informações, Instagram, Casa Rosa, Dr. Vitor Rocha. Obrigado. Obrigada pelo seu tempo, e a Total News está de portas abertas. E eu queria agradecer a oportunidade de Total News, parabenizar o trabalho de vocês, desejar sucesso e deixar um abraço para a senhora Miriam, né? Muito obrigada.
E essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Te convido a nos seguir e nos acompanhar em nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Spotify, YouTube. Estamos em todas as redes multiplataforma. E claro, nos acompanhar em nosso portal totalnewsms.com.br para você ficar sempre muito bem informado. Claro, confira a nossa série de entrevistas sobre Outubro Rosa, porque prevenção é sempre o melhor caminho. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!